Fala pessoal, beleza? Boa noite, estamos aqui diretamente do nosso estúdio do primeiro episódio do Pode Mais Segurança. Ideia de trazer para vocês tudo do mercado de segurança eletrônica, automação, tecnologia, novidades, tudo mais que possa vir aí dentro do mercado de segurança eletrônica. É isso, pessoal. E a gente também está aqui hoje com a opinião de também quem vende, quem instala e quem está aqui, né, no dia a dia, fazendo acontecer aí nos condomínios, nos clientes, nas residências. E mais do que isso, né, a gente está hoje aqui também com o nosso presidente, né, da nova PPA, o Alexandre. A gente está aqui para ouvir um pouco o Bruno, para ouvir um pouco o Alexandre. Isso aí, a gente falar um pouco da nossa história, né? Sim, sim. Como a gente se conheceu, como surgiu a ideia. E nada melhor do que o idealizador, né, do grupo Nova PPA Rio. O cara que Alexandre. fez acontecer, né? E a gente queria ouvir já desde já, o Alexandre, um pouco da história aí da nova PPA, quando vocês começaram, onde iniciou, quando deu estalo assim, caramba, vamos com o Bruno, vamos abrir um negócio, assim, parece que acordou do nada. A realidade foi quase assim, tá? Porque eu sempre fui na carreira bancária, eu fui bancário por mais de 30 anos, e depois que eu saí do banco, tal, tranquilo, surgiu uma oportunidade de, você não quer ser distribuidor da PPA? Falei, como é que é isso, né? Eu conheço a PPA desde a fundação dela, desde quando nem era PPA ainda, na outra. Eu falei, vamos ver, como é que é? É para ir lá no Rio de Janeiro. Eu não conhecia o Rio de Janeiro ainda. Falei, vamos embora, vamos tocar, que eu sei que a PPA é uma empresa sólida. Uhum. E vim para cá. Nessa primeira oportunidade eu vim, na realidade, com outros sócios. Sim. Abri uma empresa lá no Rio, lá na Taquara. E foi onde eu conheci realmente o ramo de segurança eletrônica. Até então eu só conhecia a empresa lá, a PPA. E as máquinas de Então, peraí. O cara era trabalha em bancário, né? Bancário. E de repente surgiu a oportunidade de trabalhar numa área que você nunca tinha ouvido falar ou pelo menos presenciou ali, né? Só conhecia o portãozinho. Só o controle remoto. De abrir e fechar. Ou as câmeras da onde você trabalhava, né? No Também. Mas Mas aí conheci o mercado, vi o potencial que tem esse mercado, né? Durante 2 anos eu fiquei nessa outra empresa. nesse meio tempo aí, ele ia pra Garça, quando eu tava lá em Garça, lá, eu tava trabalhando lá na época lá, um pouco antes de eu estar na agropecuária, eu trabalhava com construção civil, locação de equipamento para construção civil. Mas o Bruno, a gente tá falando muito de bancário e como um cara que trabalhava na agropecuária. Filho, é loucura, vendia veneno, adubo. E como é que esses dois mundos se juntaram? Por aí você vê. Não, eu conheci o mercado, entendi alguma coisa, eu vi o potencial que tinha, mas a empresa que eu tinha lá, junto com esses outros 2 sócios, acabou não dando certo, sociedade complicado, e eu saí da sociedade. Toda vez que eu ia pra Garça, já sócio, e o Bruno eu via ele empolgado, cara, que o mercado é bom, que não sei o que, eu falei, me leva pra lá, pô, me leva pra lá, eu sou vendedor, ele falou, Bruno, não é assim, calma, muita responsabilidade, né, vou tirar alguém daqui, Sim. Eu empregado, morando com a mãe, sem despesa, sem nada, pra trazer pra cá, sem garantia nenhuma. Uma cidade de 40 mil habitantes, onde você atravessa de um ponto a outra cidade a pé em 20 minutos, trazer ele para o Rio de Janeiro, que eu já estava mais ou menos por dentro como que era isso. A responsabilidade que seria trazer uma pessoa para cá, nesse mundo aqui. Mas, voltando, eu saí da outra empresa, já com a intenção de voltar no mercado, aqui no Rio de Janeiro, que eu gostei muito do Rio de Janeiro, o potencial aqui é muito grande. E conversei lá na PPA, que foi o nosso precursor, né, de pontapé inicial ali. Pontapé inicial. E eles falaram, onde você quiser abrir, está disponível para você. Te deram carta branca. Porque eu conheci o pessoal lá também, desde que eu te falei, né, desde o começo da indústria PPA. E foi que a gente conseguiu, achei esse ponto aqui, onde a gente iniciou. Ele chegou, eu tanto enchi o saco dele, ele falou, Bruno, apareceu a oportunidade em Niterói. Niterói, eu vi lá o museu. Falei, nossa, que lugar bonito. Eu falei, vambora, tio. Rapaz, você vai mesmo? Olha só, não tem garantia nenhuma. Então vamos lá pra tentar, não sei o quê. Eu falei, vambora. Mesmo conhecendo do mercado, do potencial que tinha, que eu vi lá, a gente vai começar do zero. É uma empresa nova, a gente não conhece nem o mercado lá de Niterói, que foi para onde a gente resolveu vir. E viemos, começamos e... E aqui já era desse tamanho que é agora?
Era Porque assim, pessoal, não sei se vocês. Porque vocês vão ter ainda a oportunidade, né? Já vou deixar aqui de antemão para vocês seguirem lá o perfil no Instagram do Bruno Peron, do Alexandre, da Nova PPA. Assim, hoje vocês não conseguem ver, mas a estrutura aqui é enorme, assim, no sentido de andares, tem depósito que é de todo lugar. E a gente vai mostrar isso ainda para vocês. Mas a pergunta que fica aqui já era desse tamanho? a gente começou numa esquina, num cantinho de um prédio que era grande, mas a nossa loja era só na esquina e mais um pedaço no fundo, onde se tornou Nossa moradia. nossa moradia. Nós moramos no fundo da loja aqui para economizar aluguel, para não gastar com aluguel. Na primeira noite, nós dormimos num hostel, ali no Ingá. Que loucura, 3 camas de beliche, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Sai de uma cidade de 40 mil habitantes. O mais longe que eu tinha viajado era 200 quilômetros. Aí, Era a primeira vez que você tava no Rio, assim, então, no fora do Rio. estado, que eu tinha saído do estado, coisa de outro mundo. Mas aí falou, não, vamos dormir na loja. Jogamos colchão no chão, viemos dormir pra cá. E fomos Que nessa intenção, na verdade, que eu via, né, a preocupação dele em me trazer, a preocupação nossa com o custo, porque Sim. é tudo aqui, o custo de vida é mais alto, né? Muito E diferente. a gente tem que fazer acontecer ainda. Além de tudo, ainda tem que fazer acontecer. Não é só economizar, né? Tem que economizar e gerar. Mas Tem que graças fazer a Deus coisa foi. girar, né? E foi. As coisas foram andando bem, né, tio? Foi. Rapaz, eu sei de uma história que ele me contou aqui, fora aqui Dos bastidores. dos bastidores aqui, de como vocês faziam para entender a dinâmica do mercado na localidade. Porque assim, eles vão falar isso com mais propriedade que eu, né? Porque eles são a parte comercial, né? Eles estão ali sempre preocupados em trazer os melhores equipamentos, né? Pro técnico, pro instalador mesmo, Desenvolver produto, né? E ele me contou uma história, que aí ele pode, assim, falar Da um pouco lousa? da lousa, que ele falava assim, cara, então, quando o cliente chegava aqui e pedia, a gente não tinha, a gente fazia o quê? E aí fica aí uma dica para você que vai ver esse podcast, né, e tá querendo abrir aí a sua loja, tá querendo começar, ou tá até começando, isso aí é uma dica preciosa que, assim, eu particularmente não vejo isso hoje em dia. Mas qual foi essa história aí? O Peron que veio mais ou menos com a ideia, a gente tinha um caderninho no começo, depois fizemos um quadro, né? Um quadro branco ali com a caneta, mas no caderno, tipo assim, no começo a gente só vendia PPA, então tinha motor, cremaleira, controle, Sim. o básico. Aí o cliente, pô, você não vende cerca elétrica? Aí a gente, pô, não vende ainda cerca elétrica, mas a gente vai ter e tal. Aí ela anotava no caderninho, cerca elétrica. Chegava mais um cliente, pô, você não vende cerca elétrica? A gente fazia mais um risquinho. Aí fazia mais um risquinho, falou, ó, a gente já perdeu 2 vendas porque não tinha cerca elétrica, nós tem que ir atrás de cerca elétrica. Aí, você não vende alarme? Não, aí botava lá, alarme. Aí, não, tem que trazer alarme, câmera. Aí a gente foi desenvolvendo o produto de acordo com a demanda, né? E aquele medo, né? Quanto comprar, como comprar, porque às vezes a gente sabe que o mercado tem o mesmo consumidor final que te procura outros instaladores. Com certeza. Aí aparece pra gente um orçamento de um motor industrial, tipo 5 pessoas cotando, na verdade é pro mesmo cliente. Sim. Não são 5 motores, é um só. E como a gente saber disso, né? E imagina no começo, que a gente não sabia nada do ramo. Mais uma coisa. Mas foi um desenvolvimento legal que a gente teve. Uma coisa importante que a gente até. Acho que a gente agradece, mas tem que agradecer os parceiros nossos clientes, que muita coisa que a gente desenvolveu foi para atender a demanda deles. Recebendo o feedback deles, né? Eles pedindo pra gente. A maioria abraçou a gente, né? Parece que acolheu a gente ali de uma tal forma que, como a gente morava aqui na loja, muitos deles terminavam o expediente, vinham, batia na porta às 7 horas da noite, abria, a gente ficava até 10 horas batendo papo aqui, testando o produto, eu aprendendo, porque como eu não sabia nada, eu desmontava o motor e montava o motor para aprender a fazer manutenção. E as primeiras máquinas fui eu que comecei a arrumar. A gente, se for recordar mesmo, conta tem muita história. Era coisa de louco. A gente pode fazer um episódio contando só a história. Aí já fica o gancho, né? Já fica o gancho pra Muito gente bom. fazer um episódio explicando somente dessa questão específica. Mas eu quero ainda mais para algumas pessoas que vão ver esse episódio vão falar assim, mas caramba, eu passo por dificuldades ainda maiores e tudo mais. Você também me contou uma história ali nos bastidores que você acha que estava prestes a casar, alguma coisa assim, ficou um tempão fora e depois veio. Isso, eu namorava na época, né? E aí surgiu a oportunidade de perguntar, você vai mesmo? Eu falei, eu vou aí, tá certo, então eu vou. Peguei e mandei mensagem pra minha namorada na época, né? Falei assim, ó, deu certo o negócio do Rio, tô indo pro Rio. Ela me ligou na hora, eu não acredito, eu falei, só que eu só saio daqui se for com a aliança no dedo. Aí ela, você tem certeza, tal, porque é Rio de Janeiro? Eu falei, não, vambora. Aí botei a douradinha no dedo, fiquei noivo, fiquei de abril de 2015 e eu casei em setembro de 2017.
esse tempo todo eu aqui, ela lá, e a gente juntando, rapando ali o tacho para poder pagar casamento, essas coisas. Lembra aquela vez que eu falei pra você, vai fazer uma surpresa pra ela? Eu fui, cara, dia dos namorados, sozinho, de carro, daqui lá pra Garça, liguei pra ela, falei, Já tava no Rio aqui, já né? tava aqui. Já tava aqui. Aí eu liguei pra ela, falei assim, ó, eu vou encomendar uma quentinha, você almoça no seu serviço, eu almoço no meu, a gente almoça fazendo vídeo, né? Aí eu cheguei no trabalho dela com um buquezão de flor, eu falei assim pra ela, ó, sua quentinha tá aí na porta, vai buscar. Aí na hora que ela me viu, não acreditou, quase desmaiou, né? Mas, pô, hoje a gente tá casado já. Mas os brutos também. Pô, mas, poxa, você imagina, você ficar noivo, Sim, eu com via certeza. ela presencialmente a cada. Tinha vez 4, eu cheguei a ficar 4, 5 meses sem ver ela. Falei, é vida pior que de caminhoneiro, né? Caminhoneiro ainda vê a cada 30 dias ali que roda o Brasil. Mas é tudo isso pra gente valorizar também, né, cara? Não, com certeza. Valorizar a o que história. a gente né? viveu, o que a gente. Com O que a certeza. gente cresceu, né? É, porque às vezes as pessoas têm a mania, né, vamos dizer assim, de olhar e falar assim, caramba, a nova PPA tem loja em Niterói, tem loja em Maricá, tem loja lá na... Como é que faz pra abrir loja também? Caramba, como é que faz assim? Como é que eu queria abrir as 3 lojas assim também? Como é que eu faço? E às vezes não tem noção, né, do que passou para poder. Mas ainda queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre a questão do. E aí eu tô pegando do que você falou, né? Você falou sobre a questão das sociedades, né, que acabaram não dando certo. Quando que, assim, isso aí fica de aprendizado também para quem vai ver isso aqui, vai acompanhando a gente. Quando que o senhor, assim, falou assim, cara, eu acho que essa sociedade vai dar certo. Eu acho que, assim, vou acreditar. A gente aqui, Eu acho que ele vai lembrar de uma coisa de eu sentado no chão lá na frente, lá. bom, na realidade a gente começou e foi desse jeito mesmo, bem claro, a gente vai, nós vamos tentar, vamos começar do zero, a gente não conhece o mercado de Niterói e a gente vai ter que ir buscando. Até no começo, pegando um gancho aqui, Bruno, a gente precisa sair, né, ver alguns clientes. Sim, sim. Ô tio, mas como é que eu vou? Ah, só uma historinha. Falei, ô tio, eu lembrei. Falei, ô Bruno, chega lá, não me chama de tio, não. Porque é pra gente ter uma formalidade. Sim, sim. Então me chama de Peron, que é meu sobrenome, pra não ter essa... Ah, primeiro, tô de um lado da loja e tá do outro. Ô tio! Ah, pra quê? Hoje, se você for ver aqui, se você ficar um pouco aqui na loja, 90% dos clientes me chamam de tio. De tio. Mas é uma coisa mais ficou carinhosa, Sim, ficou sim, familiar. Mas então, voltando à sociedade. É bem claro, não, Bruno? Se der certo, a gente vai mexendo nisso aqui. E realmente, o que a gente passou, comprando móveis, tudo Nós usado, compramos móveis geladeira, usados fogão. em bazar, nesses bazar de móveis usados. Fogão usado, tudo sujo, geladeira usada. E, rapaz, o fogão chegou aqui no estado lastimável. O que você falou, né? A hora que você viu que o negócio ia dar certo, que era uma coisa que ia ter... Que ia dar liga, né? Que ia dar liga. Compramos móveis usados. O Bruno, não sei se vocês sabem, mas ele era uma pessoa muito maior, né? Forte. Era um pouquinho mais forte. Aí ele me falou mesmo Aí- que ele era mais... Aí a gente comprou um fogão usado e tal, sujo pra caramba. Falei, ô Bruno, esse fogão tá feio, né? Ô tio, deixa que eu vou dar um jeito. Aí eu tô lá na loja trabalhando, daqui a pouco eu vejo o Bruno lá agachado, cara. Mas deixou esse fogão novo. Falei, esse menino aí Eu enfiei a cara com dentro do vontade, fogão, né? esfregava o fogão. Isso daí não tem nada a ver com o dia a dia nosso, Sim, mas você sim. vê a personalidade da pessoa. Falei, o menino é dedicado, não. Foi quando deu um Bruno é meu estalo, né? sobrinho, não sei se ele é filho Sim. da minha irmã, mas eu fiquei mais preocupado ainda quando a gente veio. Sim, sim. Falei, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu tinha... Ó, tem que sair para fazer visita. Bruno, você pega o carro e vai na avenida. Uhum. Você vai vendo o movimento, você vai. A partir do momento que você tem que virar, que você não tem certeza que onde você está indo, você faz o retorno de volta. Não sai do Se principal. começar a subir muito, estreitar a rua, você volta. Volta que... Ele não tinha saído de gás. Muito bom, muito bom. Então foi uma Uma luta, experiência incrível. da onde ele começou a fazer visita, buscar cliente, começou a ter mais contato. Por telefone, a gente pegava a lista telefônica na época. Era amarelinha ainda aqui, ó. Grossona, assim. loucura, ia lá né? um pouco as amarelinhas, segurança eletrônica, ligando o pessoal. Ô, nós somos da PPA. Ah, como PPA? A PPA não fechou? Que aqui era essa.
Tava com E- uma fama um pouco... Realmente, desgastada. verdade, E aquele realmente. negócio fala, cara, Um tempo atrás eu ouvia muito isso também. A gente, há Como é 10 que a anos gente- atrás, sofreu com isso aí. É Tipo, a verdade. BPA não tem peça, a BPA não tem mais nada. a Verdade. BPA tá quebrada. como é que a verdade. gente vai conseguir reverter isso aí, cara? Então, que você tá falando, né? Não é um negócio assim, vou abrir uma loja, daqui a pouco tô... Uhum. Não, com e ele, isso é bom até o muitas senhor peças. falar sobre ele ser o teu sobrinho, né? Vamos dizer assim, porque hoje em dia existem muitas pessoas que têm esse certo preconceito, né? E de terem muitos problemas também, de, por exemplo, vou trabalhar com família, vou trabalhar com alguém que é próximo, vou trabalhar. Não dá certo não, faz isso. Tá aqui um exemplo. A gente tem Um exemplo que deu Se certo. você falar que não tem divergência, Não, isso é toda a e sociedade. eu acho tem. que isso é importante. Sim, Mas o mais importante do que a divergência é você saber lidar com lidar elas, isso. né? Não, pô, Entender que isso é um potencial para. Eu falo que eu sou o pé no acelerador. Eu, se deixar... Ele é o pé no freio, minha esposa é a embreagem. Fica ali nesse... Tem que Ela ter a fica balança, ali. cara. Aham, Entendeu? sim. Ele é muito administrativo, um cara que Sim, tem uma muito experiência bom. absurda administrativa e financeira, e eu comercial, né? Então é aquele Foi negócio. casando, né? E outra coisa também, já que estamos falando no começo, eu olhava o Bruno no celular lá. Falei, o que esse menino tá fazendo no celular, cara? Não é possível. Aí, ô Bruno, continua, tô vendo um Manual. manual aqui. Então tá bom. Rapaz, em 6 meses, um ano, os bichos estavam por isso. Já tá dando aula já para instalador. De tanto ler manual, né? Não, tinha Isso foi uma das coisas que mais me marcou, sabia, no meu início, porque no meu início, um amigo, né, ele é até meu amigo hoje, ele falou assim, cara, olha só, você quer aprender as coisas de fato, sem precisar ficar correndo atrás das coisas, todo equipamento que você tiver a oportunidade de pegar, você pega o manual e estude o manual. Ele falou, ó, estuda manual, para tudo. Até para montar móvel, hoje em dia, minha esposa até brinca comigo. Cadê o manual? Eu vou lá no manual porque eu aprendi isso. E de fato, quando você aprende a estudar no manual, você começa a fazer tudo a partir do manual. E manual é justamente para você fazer as instalações certas, né? Isso que você tá falando aí, fez lembrar disso, que de fato. Eu falo assim, às vezes você olha o manual, tipo, vou montar uma cadeira, comprei uma cadeira no Tubarão ali. Exato. Eu vou montar, eu olhei esse manual, tá, já entendi. Porque eu comecei a montar, falei, mas tem alguma coisa errada, eu vou ver. Tem 2 parafusos que é um pouquinho maior, que eu não vi no manual. Exatamente. Tem que desmontar a cadeira tudo toda e por causa montar de de dois novo, vou parafusos. seguir o parâmetro certinho, certinho. Você lê manual, lê bula de remédio, complicado. Eu gosto de. Eu não costumo ler livro, né? Uhum. Eu falo assim, eu vou ler o manual, porque é o que me traz Sim, sim. um retorno, né? Mas já falando, puxando o gancho pro seu lado, né? Eu falo, a gente não conseguiria, talvez, hoje, fazer um podcast para trazer o que a gente tem interesse em trazer, que são as duas visões, né? A visão de quem distribui, procura produto, trazer novidade, trazer inovação, desenvolver produto, até mesmo que eu falo que eu tenho um contato, um estreitamento muito forte com o fabricante, Sim. para tentar modificar alguns produtos que estão vindo com, por exemplo, o mercado muda, que a gente teve o mercado das faciais agora. Sim. O mercado antigamente de controle de acesso era teclado, biometria, né, e muito chaveiro. no-tag, sim. Então a Olin gastava ali 1 ampere no máximo, né? Sim. Então as fontes carregadoras dava conta de alimentar uma eletroímã Exatamente. e um negócio. Exatamente. Aí eu tenho essa proximidade com os caras de ter o feedback de vocês que estão Sim. na ponta. Fala, pô, Bruno, a fonte não tá Não aguentando. tá Aí a gente vai aguentando. tentar entender, pô, uma facial agora tá consumindo 2 amperes, 2 amperes e meio. E aí eu vou com o fabricante e já mando. Falo, ó, amigão, olha só, esse projeto seu não tá Não indo tá de acordo, casando. né? Então, assim, alguns, né, citando aí até mesmo a própria IPEC, que tá desenvolvendo uma fonte agora, se eu não me engano, de 6 amperes, Sim, justamente para estar atendendo a facial, uma facial da Control ID, a Max, né, que é a maior Sim. zona, com uma eletroímã grande. Até mesmo eles tiveram essa semana aqui nas lojas aqui fazendo um evento, estão com alguns produtos Se eu não me novos, engano, muito eles estão legais. até por aí, né? O Tá, já o Lima, esteve, né? o Lima tá aí, pô, ele teve evento em Maricá hoje. Mas uma das funções que eu acho que a gente tem é de fazer essa ligação entre o Sim. que está acontecendo no campo com a Uhum. indústria. E Porque eu uma- acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso.
uma coisa que eu carrego comigo é essa convergência, né? Porque eu não sei se você que está nos assistindo, né, você notou aqui, mas a gente tem 3 gerações sentadas aqui na mesa hoje. E essa convergência de não somente ter um olhar comercial, mas de alguém técnico que está lá no dia a dia ouvindo cliente, ouvindo síndico, ouvindo tudo mais, é muito importante justamente para poder chegar onde o Bruno está falando. É dar a voz, né, para quem exatamente, para quem realmente precisa ser ouvido, né? Saber fazer essa ligação. Exatamente. É isso. Não é, tá acontecendo isso, não dá como é que eu vou credibilidade transmitir isso. Vou falar credibilidade, né, tio? Que a gente fala. Tem empresas que aparecem, né? Algumas pessoas vêm que, às vezes, consumidor final, alguma coisa aparece, pô, esse produto tinha que ser assim. Eu falo, peraí, qual o conhecimento técnico que você tem sobre isso? Exatamente. Né? Então, tipo, vou considerar essa informação, mas eu vou considerar muito mais a informação de um técnico, um especialista, uma pessoa que estudou, que treinou para aquilo e viu realmente um defeito e ele tá vendo a base daquele defeito. Exatamente. Né? Não é só o ponto final, né? Mas já trazendo nisso aí também, eu queria saber também um pouco da sua história, né? Porque nós vamos compartilhar disso aqui e os meninos aí, o pessoal que gosta, que curte o tema aí também tem que saber o porquê, né? Porque assim, nós como distribuidores, sim, e você vai estar no nosso lado aqui em todo o vídeo também falando da parte da rua, de quem sofre o sol, o calor, exatamente. O forro quente ali, o passar-fio onde não passa. Como é que começou essa vida maluca aí? Cara, então, a paixão pela segurança, né, eletrônica e tecnologia, ela começou muito assim, meio que de sem querer. Eu costumo dizer que foi... sabe aqueles filmes que um cara tá passando na rua, aí tem uma mulher passando no outro lado da calçada, aí eles se olham e parece que assim, tudo mudou. Paixão à primeira vez. Foi tipo assim, só que o que aconteceu? Eu tava já terminando o ensino médio, né? Isso já tem 10 anos, né? Assim, mais de 10 anos, já tem quase 15 anos isso. 13 anos isso. E aí, a minha mãe, né? Você tá muito à toa dentro de casa. Tá tendo um curso aqui de técnico eletrônica, eu vou te matricular lá. Aí beleza, eu falei assim, tá beleza, no início, né, a gente jovem, querendo sair, tudo mais, não queria ficar, queria ficar mais em casa, jogar bola, sair, tudo mais, não, beleza, no início, mas aí chegou uma matéria do curso que a gente precisou fazer um projeto justamente nessa questão de segurança e tecnologia, e eu me aprofundei justamente no setor de câmeras, e foi aí que eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero trabalhar. Desde lá então, quando já estava para terminar, né, comecei naquela época a enviar currículos, né, e tudo mais para empresas. E aí eu costumo dizer, né, que voltando um pouquinho, desde os meus 15 anos, eu sempre pensei, desde os meus 10 anos, 11 anos, eu falava assim, eu vou ter a minha própria empresa. Já era empreendedor rapaz, eu costumo dizer, o pessoal brinca comigo, né? Eu brinco com o pessoal ri até de mim, que eu falo com ele assim, cara, meu primeiro negócio foi vendendo alface. Eu morava no interior de Minas. Então, quando vocês falam de interior, assim, de gás... São Paulo de Minas. Eu não nasci lá, né? Eu nasci aqui, mas eu cresci lá. Então, eu morei 10 anos lá. Então, no interior de Minas, cidadezinha se lá tinha 40, na onde eu morava tinha 7. Nossa. Era 7 mil habitantes. Então, assim, desde cedo sempre me virei e o meu primeiro emprego foi vendedor de alface. Porque eu falava assim, com os meus 30 anos eu quero estar ganhando tanto e eu quero ser o dono da minha empresa. Visionário, eu sempre tive já. isso na minha cabeça. Visionário. Sempre sonhei com isso. E aí, com 2 semanas vendendo alface, eu encasquetei, rapaz, que eu tava vendendo muito alface pro rapaz. E eu falei assim, cara, eu tô vendendo muito alface pra você. Você tem que aumentar isso aí, eu com 8 anos já. E aí, o que aconteceu? O rapaz falou, não, tá tranquilo, eu não preciso mais de você não, e tudo mais, e foi. Foi a primeira porta fechada. Exatamente. E aí, voltando, né, pro curso, quando eu me formei, logo de cara, assim, eu me formei, já ia fazer, em abril, eu ia fazer 18 em maio, e logo de cara eu já consegui um emprego, né, numa empresa de segurança eletrônica. E na minha cabeça, eu sempre tive o seguinte, eu falei assim, eu vou aprender aqui o que eu preciso primeiro para ter uma empresa organizada, para ter uma empresa que tem uma gestão correta e principalmente uma empresa que leva a sério segurança eletrônica. Porque isso na minha cabeça sempre foi claro. Uma empresa que trabalha com segurança e tecnologia tem que ser uma empresa séria. Tem que passar trabalha credibilidade acima de tudo. Exatamente, né? que precisa de parceiros. Eu sempre pensei nisso, né? Uma empresa, eu sempre falo isso até com os amigos que eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu ajudo eles, pessoas até de outro estado, eu falo com eles. Cara, errado é quem pensa que as pessoas crescem sozinha. Não cresce sozinha. As pessoas precisam de parcerias.
Quando a pessoa entende essa visão de parcerias, ela não somente cresce, mas leva todos aqueles outros a crescerem junto com eles. Aí é uma mão ajudando É a uma outra. questão de preço, é de valor, né? E é uma troca de experiência, De experiência, troca de conhecimento. Porque eu vou chegar num lugar que talvez vocês nunca chegariam. Mas, em contrapartida, vocês chegam em lugares que talvez eu nunca vou chegar. Entende? E acessar lugares, ouvir pessoas. Então, assim, voltando para minha história, né? A minha história começou assim. Então, eu trabalhei em lugares onde... Eu sempre falo isso. Eu trabalhei, assim, em 3 lugares. Um lugar muito organizado e, assim, que salarialmente não era o que eu queria. Eu também passei por esse perrengue de casamento aí. Eu casei, assim, eu ia já fazer 21 anos. E eu falei com a minha esposa, eu falei assim, ó, eu só vou casar quando a gente tiver comprado a casa. Só que eu tinha um impedimento, que para eu comprar a casa eu precisava ter a carteira assinada com valor específico. E na empresa que eu trabalhava não tinha. Então eu falei com a minha noiva, na namorada na época, eu falei assim, olha, eu vou sair daqui e vou procurar uma outra empresa. E aí fui, achei uma empresa e eu cheguei, ó, eu quero receber esse valor aqui. Aí o cara, não, beleza, mas por quê? Porque com 1 ano que eu trabalhei, eu consumi tanto manual, que é o que a gente estava falando ali, consumi tanto manual que eu com 1 ano sabia coisas que muitos técnicos com 10 anos já não sabiam naquela época. Mas não é porque eu sabia de experiência vivida. Eu sabia de tanto manual que eu lia. E aí isso me capacitou a ter o salário que eu queria. Buscar o conhecimento é o que faz a diferença mesmo. Exatamente. E aí eu vim nesse meio. Então eu fiquei 6 meses nesse lugar. Por quê? Diferentemente do primeiro lugar, que era muito organizado, mas pagava mal, eu recebia melhor, mas era uma empresa extremamente desorganizada. Não consegui me manter durante 6 meses. Começa a se incomodar, né? Quem tem o toque, digamos assim, né? Exatamente. Pra quem vê as suas postagens do próprio Instagram, do resultado da sua instalação, a organização, os fios passadinhos, a organização de reg, Exatamente. né? A base do motor, a base de uma cancela, tal, que fala assim, não, esse cara se preocupa com a imagem do resultado, do produto, né? E aí quando a gente fala do consumidor final, a gente tem que ter, eu tenho para mim, que o que você investe, um consumidor final, o que ele investe na segurança, ele está investindo o que ele está gastando ali é pouco perto do que ele quer guardar. Sim. Né? Porque senão não faria sentido, né? Eu quero proteger algo muito mais valioso do que o que eu estou gastando aqui. Exatamente. E aí se você faz de qualquer jeito... É o que a gente fala do preço e do valor, né? Que são duas coisas diferentes, né? Hoje, a gente que trabalha nesse ramo, a gente não tem que pensar só no valor que eu estou recebendo aqui, mas no que você está proporcionando. Exatamente, a experiência, a segurança, a tranquilidade, ele saber que se ele precisar, ele vai ter acesso, ele vai ter vai saber o que tem que fazer, vai ver a segurança que ele está sendo proporcionado para ele, para a família. Então é aí que você está falando, não importa o que você está gastando aqui, Sim. Importa o que você está protegendo. Exatamente. E do mesma forma, serviço bem feito, bem acabado, além de ter uma visão bonita, um visual bonito, a durabilidade é muito maior, né? Exatamente. Eu acho que o acabamento, tocando nesse assunto, assim, que não estava assim, muito programado, né? Mas eu acho que o acabamento, cara, ele é melhor que o cartão de visita. Exato. Entendeu? E uma pessoa que eu falo para um cliente, mas o cliente não quis que eu colocasse um eletroduto. O cliente não quis que eu passasse o fio por dentro do forro. O cliente não quis que eu colocasse uma caixinha de sobrepor para esconder os conectores. Tá, mas o cliente não quis. Mas esse é o padrão do seu trabalho? Porque se esse não for o padrão do seu trabalho, a imagem que você vai passar é que você não quis. E provavelmente, na hora que o outro cliente, um parente, um tio falou assim, nossa, quem fez essa instalação aí? O cara falou assim, foi o Victor. Sim, exatamente. Aí o cara falou assim, nossa, que cara porco, o cara não colocou um conector. Exatamente. Aí ele não vai falar, não, fui eu que pedi que o cara não colocou a caixinha. Ele não vai falar, não, fui eu que pedi para ele não pôr. Ele vai ficar quieto, só que aí esse cara não vai pedir seu contato para fazer uma instalação. Então, muitas vezes eu falo, é melhor você negar fazer. Exatamente. Fala assim, cara, se for para fazer nesse padrão, não é o meu padrão, eu não faço. Eu costumo falar também, eu não vou trazer um produto para vender na distribuidora só para dizer que eu tenho. Exatamente. Porque é o nome da distribuidora que está sendo levado. Onde você comprou? Se for bom,
o cliente vai indicar para outro. Se for ruim, ele vai levar como base, se ele nunca veio aqui, que eu vendo produtos ruins. Exatamente. E aí tem a questão que que o distribuidor ele vende para quem instala. E quem instala normalmente tem senso crítico para essas coisas. Se quem instala leva um material que não funciona direito, com certeza ele não vai mais comprar. E aí exatamente, aí ele fica com aquele pé atrás. Caramba, eu vou voltar lá, mas aquela distribuidora só vende coisa ruim. E é isso daí. Às vezes não é só aquele produto que ele levou que não é bom para ele vai ser ruim a distribuidora. Exatamente. Vai sempre ver a distribuidora. Quem falou, se a gente fala assim, pode comprar que é bom. Exatamente. Pode comprar que eu garanto. Né? A gente tem algumas marcas aqui que a gente tem a parceria tão forte com o fabricante, que eu falo, cara, pode levar. E tem um fabricante específico, que a gente vai entrar nesse mérito, tem alguns episódios, quando a gente for falar de fabricante, né, de parceria, tem um fabricante específico, que é um importador que fornece material pra gente, que ele fala, ó, se der defeito, nem testa, troca. Dá um novo pro cliente. É 1 ano de garantia com troca expressa, independente do defeito. Por exemplo, tipo, um exemplo, né? Vou chutar assim, um HD, por exemplo. Comprou um HD na loja. O cara levou, funcionou lá 11 meses. Caiu um raio e queimou o HD. O cara traz aqui, eu não sei se caiu um raio ou não. Ele falou, Bruno, parou de funcionar. Depois eu testo, eu pego um novo e dou pro cliente. Tó, tá testado, funcionando, depois eu testo lá e vejo, eu resolvo. Isso faz muita diferença. Porque aí o cara vai ter a confiança de comprar, ele vai falar assim, cara, se der defeito, tem outros fornecedores que falam assim, cara, se der defeito, você nem precisa trazer pra mim de volta. Exatamente. Você me liga, Bruno, deu defeito, eu vou mandar um novo, onde você tiver, ou eu devolvo o seu dinheiro, se você não tá confiando no produto. Deixa eu só dar um adendo aqui, isso é importante, confiança, credibilidade, tudo. Mas não é tudo também já. A gente vai analisar certinho. Sim, não, isso é claro. Pra mim. A realidade, entendi. A realidade que você está falando. Você falou lá que era só trazer. Sim. Eu falo. E é uma coisa sempre do relacionamento. E é mão dupla. Sim. Tanto para você como para a gente. Vamos achar a melhor solução. Quando o fornecedor, na minha opinião, ele facilita a solução do problema, exatamente isso. Fica mais fácil da gente comercializar o produto. Exatamente isso. E fica mais fácil de eu passar a confiança para você adquirir um produto, principalmente se não for uma marca conhecida. Eu falar para você compra o motor da PPA hoje que é bom. Cara, se você já instalou o PPA, eu não preciso te falar sobre a credibilidade do produto. Exatamente. Mas se eu te falar de X fornecedor, você fala assim, cara, mas eu nunca ouvi falar dessa marca. É boa mesmo? Eu falo assim, pode levar. Se você não gostar, você pode trazer para mim que eu devolvo dinheiro ou eu troco e tal, porque eu confio. Agora, se for uma coisa, vem um fornecedor X lá e fala assim, Bruno, deixa eu pôr um material aqui na sua gôndola e você vende para mim? Eu falo, cara, eu preciso testar. Eu costumo botar a mão na massa e testar mesmo tudo. Mas eu falo, olha, eu sei, é um produto novo, eu não conheço ainda, então eu prefiro nem pôr na gôndola para vender. Exato. Entendeu? E é isso, gente. Então, assim, finalizando a história lá da minha história, assim, no caso, né? E aí eu cheguei na última, que eu falei de 3, né? Que a primeira foi muito organizada, mas me pagava pouco. Na segunda era extremamente desorganizada, mas me pagava um pouquinho melhor. E na terceira e última, que foi aonde eu recebi um pouco melhor e tinha muito mais liberdade de horário. Ou seja, eu terminava meus dias muitas das vezes meio-dia, 1h. E aí, naquele momento eu falei assim, cara, agora eu acho que chegou a minha hora. Se até então eu já sempre pensei em ter o meu próprio negócio, então essa é a hora de eu começar a me movimentar mais especificamente sobre. Então comecei a pesquisar sobre como abrir um CNPJ, comecei a ler sobre gestão, comecei a principalmente ouvir pessoas que já estavam há algum tempo nessa trajetória, já tinham suas empresas, já tinham tudo certinho, legalizado, já estavam há anos na minha frente para poder começar a entender como é que era isso. Nessa época que mais ou menos o governo lançou o tal do MEI, né, que é do microempreendedor individual, então comecei a estudar muito sobre isso nessa época, então assim, eu falei assim, cara, acho que agora é a minha hora. Então assim, nesse início, como eu acredito ser o início de todo mundo, foi muito difícil, cara. Foi muito difícil porque, assim, hoje a gente tem carro, né? Hoje a gente tem celular, hoje a gente tem internet fácil, tem WhatsApp, mas pelo menos, assim, eu não sou tão velho, né? Mas mesmo assim, quando eu comecei, eu não tinha carro, o celular era muito difícil, não tinha dinheiro para ficar... Era muito caro também. Não tinha parceria, não tinha parceiro, não tinha distribuidora que eu pudesse falar assim, ó, não, eu vou pegar o motor aqui, quando o cliente me pagar, eu vou lá e pago você. Não tinha isso, então eu tinha que muitas das vezes tirar do meu bolso, carregar sacola pesada de um lado para o outro, de um busão. Muitas das vezes saía do trabalho onde eu estava e ia fazer a instalação para o cliente. Aí dava aquela conversada com, não, porque eu me atrasei aqui no atendimento. Então, durante alguns anos,
eu fiquei dividido, né? Dessa forma, entre trabalhar de carteira assinada e gerando ali, fazendo a parte da gestão, né? Porque no início a gente faz tudo sozinho, né? A gente é o cara que faz a gestão, a gente é o contador, a gente é o cara que recebe, é o que atende, é o que... assim, a gente atende que, oi, senhora, tudo bem? Aí daqui a pouco senta aqui, faz o orçamento, aí daqui a pouco vai lá na casa do cliente como técnico e leva o orçamento e já vai para instalar. Então, assim, foi um tempo muito difícil, mas que também é um tempo de muito aprendizado. Eu sempre, na minha vida, sempre caminhei com pessoas mais velhas. Então, eu trouxe isso para essa área também. Então, eu falei assim, cara, eu vou ouvir essas pessoas. E eu acredito que esse é um feeling que eu posso estar até dando para as pessoas também que são instaladores, que estão começando e muitas das vezes, assim, tem dificuldade de aprender ou de ouvir. É que, assim, uma chave que pode girar, principalmente essas pessoas instaladores que estão começando agora, cara, é ouvir quem já está lá na frente. Ouvir quem assim, tá no ramo, cara. Exato. É ouvir quem já tem 5, 10 anos na frente, você prestar atenção, estudar, cara, isso faz toda a diferença. E parece que pode ser que seja uma coisa regional, né? Eu vejo que muito aqui no Rio, as pessoas, tipo assim, elas contam a história dela pra você sem te conhecer. Né? Então, tipo assim, cara, e eles te abraçam, te acolhem e falam, não, porque ó, eu comecei, que nem a gente tá contando nessa história aqui, o cara conta como é que ele começou. Se você tiver, eu no começo tinha muita dúvida, né? Sim. De como fazer programação, de não sei o que, a gente tinha um técnico muito bom lá no Rio, ligava pra ele, cara, me ajuda aí, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Faz assim, 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 faz assim, assim, assado. Tá, o cara, tô com dúvida nisso, aí ligava pra fábrica, ligava pra outro técnico, ligava pro mecânico, ligava... E eu sempre pedindo ajuda. Pra quem já tava no ramo, né? Exatamente. Até eu começar, só que eu sempre tive aquele limite também. Eu falei, cara, eu não posso perguntar pro cara mais que 2 vezes a mesma coisa. Porque eu já vou estar abusando. Cara, sei que você já me ensinou já 2 vezes, mas como é que foi? Aí já é chato. Exato. O cara já começa a ficar meio assim. Mas então o pessoal sempre me ajudou muito, cara. No começo, a orientação vinha dos experientes e até mesmo dos instaladores. Tem instalador que tá com a gente desde o começo, que até hoje a gente lembra que eu falava, cara, tô com uma dúvida no motor pivotante aqui, tal. Que no começo o meu tio ainda falava pra mim, o Perão falava assim, Bruno, olha só, você não tem que ter vergonha de falar que não sabe. Exatamente. É mais bonito você falar assim, ó, eu não sei, mas eu vou procurar e te falo, do que você falar uma coisa que é errada. Porque o cara pode ter uma credibilidade porque ele não te conhece, tá falando em nome de um fabricante, né, daquele determinado produto, ele vai levar aquilo como verdade. E aí, se aquilo for mentira ou não for correto, exatamente, a sua credibilidade vai por água abaixo. Agora, se você falar, ó, eu não sei ainda, eu tô começando agora, mas eu vou buscar saber e vou te dar um retorno com exatidão. Exatamente. E era o que a gente fazia no começo, que trouxe essa credibilidade até hoje, até você aparecer na loja, né, por obra do destino, né, talvez, né, que precisava do material pronto entrega. Sim, e fez toda a diferença isso. A gente conversou bastante nisso, né. Eu acho que uma das principais diferenças para mim é exatamente o que vocês estão falando. É essa proximidade. É de você ouvir a necessidade. É de você... A gente teve até uma questão, né? De troca lá de material que a gente acabou trocando. Aí você de pronto não, faz o seguinte. Leva esse cara aqui, ó. Não tem problema. Pode levar. O importante é a gente resolver. E, cara, isso é muito diferente. Isso, assim, de verdade, pra gente que tá ali no dia a dia, pra gente que tá ali na ponta ali, conversando com clientes, isso faz muita diferença, porque a gente também leva essa credibilidade. E a transparência de dar informação, acho que é essencial. Exatamente. Não querer cobrir uma coisa, não. Eu é assim e tal, ou não sei, vou procurar a informação, te dar a informação correta. E fonte tem. Exatamente. Tem gente mais experiente, tem o fabricante. Exatamente. E uma coisa que a gente estava até falando ontem aqui, essa proximidade com o fabricante e o jeito que a gente trabalha, né? A gente não vai levar problema para fabricante ou para fornecedor por levar. Não, a gente vai até o que a gente consegue aqui para resolver. Ó, daqui para frente já extrapolou, já passou do meu alçado. O fulano já está assim, assim, assado. O que a gente pode fazer para melhorar? Isso é uma coisa que a gente tem desde o começo. Eu costumo dizer, eu falo assim, cara, eu sou a fábrica aqui. Para você que é um instalador, para você que é técnico aí, que eu estou dizendo, eu particularmente eu me sinto ofendido, não assim, de uma forma tão ruim, né? Mas eu sinto ofendido, tipo assim, quando o instalador fala assim, não, eu já liguei na fábrica, a fábrica falou, falei, cara, eu sou a fábrica aqui. Sim. Quem tem contato com a fábrica é a gente. Entendeu? Eu tô aqui para resolver seu problema, eu tô aqui para te ajudar. Exato. Então, Bruno, eu vou até onde o nosso braço alcança. Sim. Passou daí,
eu tenho uma proximidade, eu tenho um estreitamento maior com a fábrica, Uhum. que eu vou colocar o instalador na mão do especialista da fábrica. O cara não vai ligar no 0800 e ficar pingando de mal. Eu vou ligar pro cara da fábrica, eu vou falar pro cara da fábrica, ó, liga para esse cliente que ele tá com problema. Eu já fiz isso, e não resolveu. Aí o cara já chega filtrado. Sim. Ó, você já fez as 10 coisas que tinha que fazer. Ele vai falar assim, Bruno, não vou nem ligar. O equipamento tá com defeito, troca pro cara. Às vezes ele fala isso. Ou às vezes não, ó, deixa que eu vou ligar, vou entender melhor. E às vezes ele vê uma coisa que a gente não viu. Que a gente não viu. Isso sem contar que a gente está aqui porque não é a mesma coisa eu trabalhar aqui no Rio de Janeiro e lá no Rio Grande do Sul. Os problemas são diferentes. São. Então a gente vai atender vários clientes aqui, às vezes com o mesmo problema, e a solução vai estar mais fácil, vai estar aqui, mais regional. É melhor, já chega mais mastigado lá para o fabricante, fornecedor. Exatamente. São os cases, né? Vai acontecendo. É, Cara, eu já peguei isso um caso aí. igual a esse uma Exatamente. vez. Eu fiz isso e tal. Assim como a gente fala lá na fábrica de São Paulo. Fala, aconteceu tal coisa, cara, mas aqui nunca aconteceu isso. Falei, então, é porque cada caso é um caso, né? Cada região é região. Teve Né? um caso, não sei se vale a pena aqui mas vou colocar, mas o cliente que tinha um motor lá, problema, mas como é que pode, gente? Pegava o motor, levava, não tá normal, né? Até que o técnico foi lá, né? O instalador foi lá ver o que estava acontecendo. E foi lá atrás ainda. Motor parado, isso era por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Tudo normal lá, foi ver. Lá, parado, mais de 50 graus o motor. Você sem trabalhar já estava com 50 graus. É, o sol Foi numa época que o calor aqui no Rio de Janeiro foi 2013, 14, Foi quando por eu aí, tava na 13. O próprio calor Aí o que da teve que fazer? região, né? Fazer uma Cobertura. cobertura pro motor. Teve que botar um termoacústico ali. Mas é o que eu tô falando, porque às vezes o que acontece aqui não acontece lá. Exatamente, da região. Né? Já fica o gancho até para um próximo podcast, a gente também trazer esse assunto, né, sobre a diferença de demanda, que isso foi uma coisa que a gente conversou também, né, que você falou assim, cara, eu tive que entender a dinâmica aqui de Niterói, a dinâmica de Maricá e a dinâmica do Rio de Janeiro. Como isso é diferente de localidade para localidade. São 3 lojas que trabalham com o mesmo ramo, tem o mesmo portfólio, basicamente, só que são 3 tipos de cliente totalmente diferente. Eu falo assim, no massivo, né? Você pega a maioria dos clientes do Rio, trabalham com projetos, são motores industriais, condomínio, prédio e tal. Residencial é pouco lá, né? Principalmente em Jacarepaguá, ali é muito condomínio. Aí você pega Niterói hoje, tem bastante condomínio, mas é meio que dividido, 50-50, mas vende muito residencial. Né? E industrial vende ali também, mas não igual no Rio. Em Maricá é pouco industrial, só que o residencial é absurdo. Acho que lá a todas as casas estão cara, lá deve ficar pronto umas 50 casas por dia, não é possível, cara. É muito motorzinho pequeno, residencial. Deve ser isso. É muito, cara. Você não consegue rodar um quarteirão em Maricá e Itapuaçu ali e não tem uma obra, cara. Eu falo que nem a sinaleira da Encotel lá, que você não roda um quarteirão no Rio de Janeiro que não tem uma sinaleira da Encotel. Para você que é de Maricá e região aí, ó, nova PPA, distribuidora, tá cheia de motor lá, todos os tipos de motor tá pra bombando, você. Tá cheio. Então assim, ó, aqui você não vai chegar e não vai ouvir essa palavra não tem. Então, mas assim, continuando um pouco essa dinâmica, né? A gente já falou um pouco da história de vocês, eu tenho certeza que a gente vai falar mais nos outros podcasts. Eu falei um pouquinho da minha história e ficou faltando uma coisa, que é justamente o nascimento aí, por que surgiu, né? O Pode Mais Segurança. Então a gente vai ouvir um pouquinho, assim, como que surgiu do Bruno e vai falar um pouco pra gente. Eu numa conversa, eu comecei a ter um estreitamento de amizade com o Victor, né? Depois de um episódio Sim. que era pra ser negativo, eu costumo falar pro pessoal da loja, eu falo, cara, transforma tudo que for negativo em positivo. Você tem que transformar tudo que for negativo em positivo. A gente tem que transformar situações. O que é negativo, que você não conseguir transformar como positivo, leva como aprendizado que vai ser positivo. Mas aí aconteceu o episódio de um orçamento com preço trocado, cancela trocada, acabou que era uma cancela, levou outra. Eu falei, cara, leva isso aqui, resolve o problema do seu cliente, eu resolvo por aqui. E aí foi onde a gente começou a estreitar a amizade. E aí eu acabei, falei, a partir de hoje você não vai lidar mais com um funcionário, você tem o meu contato. Se os colaboradores não resolverem, você entra em contato direto comigo. Que é o que eu faço com a maioria dos clientes que pode, por um acaso, gerar alguma dúvida.
por ter ocorrido um pequeno erro. Que foi um erro de código lá, interno, mas ocorreu, né? Então eu já falei, cara, pega meu contato. Foi onde o Vitor veio, pegou meu contato. Pô, irmão, tá, não sei o quê, vamos fazer uma foto aqui, você lembra? Na hora de ir embora. Vamos fazer uma foto aqui, ele postou, tá engajado pra caramba na rede social, segue o homem, que o homem é brabo. Vamos lá, gente. Aí, lá. Falou, não, vamos tá. Eu falei, pô, cara, eu morro de vontade de fazer um podcast. Eu tenho a sala ali, que eu quero montar a sala, que é essa que vos mostro hoje, né? E aí ele, pô, cara, eu também tenho essa ideia, eu gosto também e tal. Eu falei, acho que ia ser legal, né? Porque vai trazer duas visões, né? Dois ângulos de visão, né? As dificuldades do meu lado, como comercial, como desenvolver produto, fornecedor, lidar com o fabricante, lidar com o próprio instalador, lidar com a diversidade do consumidor final vindo na nossa loja e a gente ainda ser uma das únicas distribuidoras do mercado que não quebra a cadeia de distribuição, porque a gente respeita muito o cara que traz o pão de todo dia para nós, né? Se a gente começa a vender para o consumidor final, a gente tira a venda do instalador. Exato. Então a gente começou a compactuar de várias ideias, né? Que aí a gente começou, não, vamos ver. Aí o Vitor dava uma ideia, eu dava outra. Vamos procurar um nome. Aí vamos. E foi, né? Fala aí, Vitor. Foi um relacionamento, né? Isso é coisa da juventude, ó. Loucura, a gente tem que fazer isso aí. E foi exatamente isso mesmo, pessoal, como ele tá falando, né? Acho que tinha que ser no tempo que tinha que ser e a gente se encontrar no tempo que tinha que se encontrar. Porque as ideias, ele tinha um olhar comercial das demandas, né, que existiam nessa parte de distribuição, nessa parte de vendas e tudo mais. E eu tinha esse olhar de quem tá ali no dia a dia. Então, assim, a gente pensou, cara, a gente precisa falar com isso. Não é possível que não existam mais pessoas que queiram ouvir essas duas dinâmicas do dia a dia. Então a gente foi começando, a gente foi alinhando, a gente foi pensando no nome, foi pensando no logo e tudo mais. E a gente, tipo assim, justamente pensou nesse nome, Pode Mais Segurança, justamente para unir esses dois lados. Para unir essa parte comercial e a parte comercial entender também as suas dores, aprender. A gente vai trazer muitas outras pessoas aqui também e unir também essa parte da instalação. Porque assim, nenhum dos dois está separado. É como eu falei aqui anteriormente, né? Eles caminham juntos. A gente querer passar informação. Eu acho que traria uma imagem até muito mais comercial, propaganda, coisa de venda, querer vender produto. Sim. Alguma coisa. Que a nossa intenção, lógico, que é engajar, né? Certo. Engajar venda, engajar marca, engajar produto, né? Com as parcerias que a gente vai formar. Só que o principal pra gente é trazer a visão dos dois lados. Sim. Tipo, eu vou falar sobre nós, né? Tipo, o Peron, quando estiver aqui presencialmente, ou a gente for fazer online com ele também, nós falarmos da dificuldade que o distribuidor tem. Certo, principalmente hoje, que nós temos a diversidade que é compactuada das duas áreas, tanto do distribuidor quanto do instalador, que é a internet. Sim. Né? Então, a gente ouve, né, do instalador, que o instalador ouve do consumidor final, né? Que, pô, na internet tem tanto, na internet tem parcelado, e não sei o que. Então, são adversidades, né? São coisas que a gente vai falar muito, mas a credibilidade acima de tudo, né? Quando me vieram, pô, o Vitor a CETEC tá querendo comprar aqui, não sei o que, faturado e tal. E, cara, pra gente abrir crédito aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o quanto é difícil. É muito difícil. A gente tem que fazer uma análise muito minuciosa e tal. Aí a gente vai entender quem que é o Vitor foi entender quem que era a PPA, o grupo Nova PPA, né? Sim. E ele veio pra gente através de uma cancela. Sim. E na hora que ele entrou na loja, ele olhou pra nossa pilha de pináculo lá na loja. Exatamente. Que isso, cara? Eu nunca vi um estoque de pináculo desse jeito. Aí ele veio aqui em Niterói buscar a cancela, que pegou uma no Rio e trouxe outra aqui. Entrou aqui, viu a pilha de pináculo também e falou, cara, você tem esse estoque em todas as lojas? Eu falei, tem Maricá ainda. Entendeu? E o Vitor exatamente hoje, assim mesmo. O Vitor hoje é um especialista de pináculo aí, né, cara? Falando, a gente tem internet aí que queira ou não queira, tá no dia a dia aí, já tá mas exatamente. Nada como você chegar numa loja, ver o que você tem, o que você precisa, qual é o produto mais adequado. Principalmente a gente fala sempre, né? Internet, você comprar um aparelho que você coloca na tomada, ele funciona. É o plug and play, né? É diferente você ter um plug and play. Não, eu preciso instalar um motor. Pô, tem um monte de variável ali que você tem que conhecer para comprar a máquina certa. Exatamente. Eu vou pôr um CFTV aqui, eu quero melhorar a segurança. Eu vou comprar na internet. Você não vai saber a localização, qual que é a câmera mais adequada, o que projeto, a experiência, né? O projeto. Porque é bonito, você pegar, porra, que legal, vem completo. Nunca é a prática, se né? não A tiver prática é uma diferente. pessoa que conhece, que sabe de todos os senões ali, não, preciso disso, não vai dar isso. O negócio
a chance de não dar certo é muito grande. E foi aí que nasceu a ideia, né? Foi aí Vamos que fazer. Hoje estamos aqui, graças a Deus, fazendo o nosso primeiro episódio. Para apresentar, né, realmente Exatamente. quem é quem, né? Essa o ideia. meu nome, seu nome, nome do Peron, o porquê do nome do nosso Pode Mais Segurança, porque na minha opinião sempre pode mais, né? Sempre pode mais, sempre vai ter uma maneira de proteger mais e sempre pode mais tecnologia, sempre pode mais Segurança. inovação, tudo que o mercado envolve, muda muito, né, cara? O mercado Tudo muda que demais, envolve né? a tecnologia sempre pode A mais. gente não está tanto tempo assim no mercado. A gente está 10 Sim. anos. 10 anos no mercado. gente Isso foi uma corre. das coisas que eu falei com ele. Falei, por incrível que pareça, a gente tem o mesmo tempo de mercado, de trajetória ali, né? Mas o que a gente já viu de evolução, de inovação nesse Muita tempo, coisa. está Muita cada coisa. vez mais rápido, né? Muita Cada vez coisa. muita inovação. E mais do que isso, a gente vai estar fazendo os episódios aqui, talvez você que vai estar vendo esse episódio daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui anos, você pode comentar aqui embaixo. Você já curte esse podcast aqui, segue o nosso canal no YouTube, ativa o sininho lá e comenta aqui embaixo que tema ou que assunto que você gostaria que a gente gravasse aqui, trouxesse, quem que você gostaria de que a gente trouxesse aqui no nosso podcast. Especialista, Um né, especialista, qual o tipo de especialista, qual marca que você gostaria de ouvir mais, qual tipo de instalação, seja câmera, seja interfone, seja portão, seja... a gente vai dar a voz para você também, porque a gente está aqui não somente para falar sobre os temas atuais, mas principalmente para ouvir você também, porque o mais importante aqui é ouvir você que está aí agora nos ouvindo aqui, né? Exatamente, porque assim como também tem várias pessoas que vão estar assistindo a gente, que são lojistas, Sim. distribuidores, às vezes até de outros ramos. Uhum. Não precisa ser exatamente segurança, Exatamente. mas uma pessoa que tem uma distribuidora de outro ramo, Em outro que tem segmento, né? alguma dúvida, alguma coisa que pode caber no assunto de nicho, desenvolver, né, o negócio, e também no especialista em si, né, que a gente tendo, como eu falei, a gente tem um estreitamento com o fabricante, que a gente pode estreitar, pô, Bruno, eu queria ouvir um especialista de porta social, queria saber mais sobre o mercado de porta social. Nós vamos estar aqui para destrinchar e trazer uma pessoa Exatamente. justamente para estar falando sobre isso, né, uma pessoa que vive disso, Exato. né, e a gente vai dar o nosso ângulo de visão, em cima do que a pessoa fala, em cima do nosso, que é a distribuição, e de você que está na rua, que está vendo justamente o sofrimento que é para hoje fazer uma venda, tendo em vista muitas adversidades, né, na Não, rua. é exatamente isso. Não, mas exatamente o que isso. tem que ver realmente é qualquer necessidade, né? Sim, qualquer sim. demanda para a gente direcionar. Exatamente. A gente não, para vocês aí que são os meninos. Exato. da- E aí a gente da conta tecnologia. com você também que está Exatamente. ouvindo aí para trazer essas Sim. demandas pra gente. Vai Então, trazer. gente, é isso. Assim, começa um novo tempo, né? Eu acredito que começa um novo tempo aqui através desse podcast. Um tempo onde a gente vai compartilhar conhecimento, né? Compartilhar aqui experiências do nosso dia a dia, tanto da parte de distribuição quanto da parte da gente que está lá no dia a dia, e principalmente de agregar conhecimento, que eu acredito que mais do que você trazer e falar de uma marca, falar de ganhos, é agregar conhecimento, que eu acredito que conhecimento é o principal para aqueles que, tanto lojistas, tanto instaladores, querem crescer, né? Eu acho que é legal a gente estar se comprometendo aí, até como o Vitor hoje, ele é bem engajado no Instagram. Fala seu Instagram, pessoal. Sim, aí. pessoal, vocês que estão me ouvindo lá, ó, segue lá no Instagram, é victor.segurança. Vou falar de novo, ó, victor.segurança. Me seguem lá no Instagram. Mais uma vez eu quero reforçar aqui, curte o nosso canal no YouTube, @Pode Mais Segurança. Não somente curte e segue lá, mas ativa o sininho, porque o sininho sempre vai te avisar todas as vezes que a gente postar lá alguma coisa lá no YouTube. Curte esse vídeo, porque quando você curte, quando você comenta, você está dizendo para o Instagram que esse podcast é relevante. Então, o que acontece? O YouTube começa a enviar esse vídeo, mostrar esse vídeo para outras pessoas. Então, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e não deixe de ativar o sininho lá no canal. Isso é muito importante para que a gente consiga engajar e que a gente consiga chegar mais longe, chegar mais perto das pessoas que estão do outro lado da tela. E o pessoal que quer achar vocês lá no Instagram, lá, como é que eles fazem? Hoje a gente tem os arrobas das 3 lojas, que é o @PPA Niterói, @Nova PPA Rio e @PPA Maricá, né? E tem o meu Instagram, que aí é onde a gente vai estar postando
no canal o seu dia a dia, a gente vai estar Sim, compartilhando sim. no nosso canal. E eu vou me comprometer em fazer um pouco do dia a dia do empresário, do distribuidor. Exatamente. Né, passando tanto ele na parte de instalação e os perrengues que ele vive postando, né, é trânsito, é carro que quebra, né? Isso é loucura. Para eu chegar aqui hoje, Hoje foi loucura. Engarrafamento, carro que para. Como é que faz? Mas é- Curte e compartilha? Curte, isso aí, compartilha. Isso aí. Isso aí, se inscreve, curte, compartilha, Exatamente. ativa o sininho e ó, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente até agora. Obrigado. A gente E agradece também vamos pro próximo. o pessoal da Garça, né? Do Sabor de Garça. Isso. Tá sempre junto com a gente aqui. Vocês sabem que Nosso amigo. você que já me acompanha nas redes sociais já sabe que duas coisas eu não brinco. É com segurança e com café. Café é uma coisa que eu não brinco. Se você entrar na minha rede social, você vai ver vários vídeos eu falando Coisa de café. minério. E vai na loja lá, Essa toda coisa vez que ele vai na Exatamente. loja, ele faz stories tirando um cafezinho. lá na Exatamente. máquina. Então, assim, agradecer também o pessoal do Sabor de Garça aí que tá sempre com a gente, sempre trazendo aí o melhor do café, que café é muito bom, gente. Café, quem me conhece sabe que eu sou um bom degustador de café. Então, assim, agradecer eles também que tá essa parceria que tá com a gente É aí. isso aí. A gente é chato com café. Exatamente. Peron é filho de um cara que cuidou do IBC, Instituto Brasileiro do Café lá em Garça, por quantos anos? Ele foi gestor lá? Foi mais de Lá em Garça, mais de 30 anos. mais de 30 anos. Tem curso de classificação e degustação de café. Eu Já conheço classificou um e pouco degustou. também. Aí. Eu já trabalhei na Cooperativa do Cafeitor de Garça, classificação e degustação de café. Então a gente sabe que a gente está falando de um produto. A gente Aqui, o está Sabor na de Garça. terra do café, na terra da PPA, Isso na aí. terra da tecnologia. É isso aí. Então é isso. E nada mais, Fazendo por nada mim. melhor do que um bom bate-papo, um bom café para acompanhar. E tamo junto, vamos pro próximo. Aguardamos vocês no próximo episódio aí. É isso aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a Obrigado pela próxima. companhia aí. Até a próxima. Pode mais segurança. Isso aí.